2 Timóteo, capítulo 2, continuando a exposição que foi iniciada na semana passada. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler do verso 1 até o verso 3, mas provavelmente nós vamos ficar somente, hoje seria o verso 2 e 3, e provavelmente vai ficar somente no verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não der lugar, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez, e pedindo a direção do Senhor para a exposição da sua palavra. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bondoso para conosco. Nesse momento agora, que a tua palavra está sendo expressa, exposta, que possa falar ao coração da tua igreja, que possamos estar sendo instruídos, ó Pai, que possamos estar sendo edificados por essa palavra, e que saiamos daqui, Senhor Deus, cheios do teu Espírito, cheios do teu conhecimento, cheios da tua instrução. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vimos na semana passada, no verso anterior, quando Paulo diz assim a Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, que fortalecer-se na graça seria viver de forma que agrade a Deus, da forma como Ele quer, como Ele requer de nós. O exercício da vida cristã, a obediência à vontade de Deus, expressa em suas palavras, nós vimos que são formas objetivas de nos fortalecermos na graça de Deus. Vimos também que essa graça está em Cristo Jesus. Significa dizer que sem Ele nada podemos fazer. Ele é a fonte que emana graça para o seu povo, e nós precisamos estar nele. Quando empregamos os meios de graça que fazem parte da nossa vida corporativa e individual, que é o exercício da vida cristã por meio da palavra, oração, comunhão com o corpo de Cristo, estamos nos fortificando também na graça de Deus, obedecendo e cumprindo um chamado cristão em nossas vidas, vivendo de forma piedosa, vivendo a vida de forma piedosa. A graça de Deus que está em Cristo vai atuando em nós de forma que nos tornemos mais vigorosos nesse mundo, preparando-nos para o reino eterno. E era isso que Paulo estava falando ali a Timóteo, com relação ao seu ministério pastoral, às suas atribuições como crente, como ministro ali no corpo de Cristo. E aí ele continua nesses estímulos a Timóteo, no combate à fé e no sofrimento por Cristo, quando no verso 2 ele diz assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Como Paulo está falando em fortalecer-se na graça de Deus, aqui no verso 2 é interessante nós observarmos que uma forma segura de fortalecer-se na graça de Deus, no caso de Timóteo como ministro, é transmitindo a outros as verdades gravadas no coração e guardadas na memória. Timóteo, ele ouve as verdades da graça, o evangelho da fé em Cristo Jesus pela boca de Paulo, e agora ele deve transmitir a outros. E nesse verso aqui, a gente precisa entender que as epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, são cartas ministradas ou endereçadas a ministros. E o que nós temos aqui é o perfil da igreja, como ela deve funcionar. No caso aqui, quando Paulo fala a Timóteo, é como ele, como pastor, deveria exercer o seu ministério no meio da igreja. E aí nós vemos nesse verso esse aspecto essencialmente do ministério pastoral,
um aspecto docente do ensino, quando ele diz: o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto também transmite a homens fiéis. Timóteo, como ministro do Evangelho, deveria agir como mestre, produzindo outros mestres. Eu vou dizer uma coisa para você: a principal função do ministro é a pregação e o ensino da palavra de Deus. E nesse aspecto, Timóteo, nesse momento de transição também, onde o apostolado deixa de existir e agora passa-se ao ministério ordenado, ou seja, aos pastores e presbíteros da igreja, Timóteo deveria treinar outros para sucedê-lo no ministério. Matthew Henry, comentando esse verso, ele diz assim: ele, Timóteo, deve instruir outros e treiná-los para o ministério, e dessa forma confiar-lhes as coisas que havia ouvido. Ele deve também ordená-los para o ministério, colocar o evangelho como um depósito nas mãos dele, e assim confiar-lhes as coisas que havia ouvido. Paulo estava aqui preocupado e ansioso que essa mensagem, que a sã doutrina, ela fosse comunicada à posteridade. Por isso nós vemos essa exortação aqui a Timóteo, a preservar essa forma que lhe foi dada, que Paulo transmitiu à igreja, as suas características, mas também de comunicá-las a outros mestres piedosos. E dessa forma, a palavra de Deus seria amplamente disseminada, lançando raízes em muitos corações. João Calvino, quando comenta sobre esse texto, ele diz que Paulo aqui demonstra uma preocupação de antemão com a sã doutrina, que ela poderia vir a perecer. Então Timóteo deveria repassar isso. Timóteo deveria, e aqui no caso tem esse caráter, ordenar ministros, ordenar pastores. E você vê que essa é a temática de 1 Timóteo e de Tito também. A ordem de formar homens que tenham um compromisso com a pregação da palavra, com a condução do povo de Deus. E caso ele não fosse diligente nesse serviço, a sã doutrina poderia vir a perecer. E esse era o medo do apóstolo Paulo. Ele deveria pregar a palavra, ele deveria transmitir a outros, ele deveria ordenar pastores, presbíteros, homens que estejam envolvidos com a pregação, o ensino e a instrução da palavra de Deus, para que essa palavra permanecesse. E é interessante nós percebermos aqui a necessidade da sã doutrina, do evangelho ser transmitido. O caráter, vamos dizer assim, docente do ministério pastoral está fundamentado nisso, no ensino e na transmissão da palavra. Mas percebam que esse não é um privilégio somente do ministro, receber e transmitir a fé cristã. Nós vamos perceber que há um unus especial nisso. Esses homens foram separados com esse propósito de estudarem, se dedicarem à palavra de Deus e trazerem essa palavra à igreja de Cristo. Mas essa responsabilidade não se limita a eles. E eu gosto do que William Barclay fala a respeito disso, quando ele diz que todo cristão deve ver em si mesmo um vínculo entre duas gerações. Não só recebeu a fé, deve também passá-la a outro. William Barclay diz, e essa é uma verdade, que essa é uma responsabilidade de todo crente. O pastor, ele é um mestre, ele tem a responsabilidade de oficialmente transmitir a palavra de Deus, repassá-la a outro, preparar outros para exercerem o ministério. A igreja deve ser também uma escola de futuros pastores. Mas esse não é só um privilégio oficial dos ministros.
Todo cristão tem esse caráter de docência quando transmite o Evangelho. É um dever de cada cristão. Não é só o privilégio de receber, mas também de transmitir essa palavra. Todos nós temos a responsabilidade de responder a esse chamado. Responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor, recebê-la e transmiti-la. E é interessante porque muitas vezes eu lembro que quando eu era jovem, que se falava em missionários, a ideia que as pessoas tinham eram daquelas pessoas que, como os ministros, se dedicam ao ensino do Evangelho, se preparam, vão para um seminário, e aí os missionários em especial vão para um lugar inóspito, difícil, onde vão pregar o Evangelho. Os pastores não, eles em geral ficam em cidades, ficam em lugares mais próximos às igrejas, se concentram. E na realidade, essa é uma ideia errada, porque todos nós temos a responsabilidade diante de Deus de transmitir o Evangelho. E uma coisa engraçada, que no início da era cristã, o Evangelho se expandiu e foi proclamado por meio daqueles que foram alvo da pregação dos apóstolos e dos discípulos. Ele se difundiu mais pela pregação dessas pessoas que ouviram a palavra de Deus dele, pelos próprios pastores, pelos próprios discípulos do Senhor Jesus, pelos próprios apóstolos. E conta Júlio Gonzalez no seu livro A História dos Mártires, que por causa da expansão do Império Romano, o comércio floresceu, os povos iam de um lugar a outro, e o cristianismo chegava frequentemente em alguma nova região, não por meio de missionários ou pregadores, mas por meio de mercadores, escravos e outros que se viam obrigados a viajar por diversas razões, que tiveram contato com o Evangelho e que foram alcançados pela graça de Deus. Certo comentarista, E.K. Simpson, fala sobre essa passagem nos seguintes termos. Ele diz assim: a tocha da luz celestial deve ser mantida sem apagar-se de uma geração a outra. E Timóteo deve considerar-se a si mesmo como um intermediário entre a era apostólica e as eras posteriores. O privilégio de um cristão é receber a fé e transmiti-la, é sua responsabilidade. Todos nós temos esse caráter, apesar de não sermos pastores, oficialmente falando, ou missionários. Todos nós temos essa responsabilidade de transmitir o Evangelho da graça de Deus, de falar desse Evangelho. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos pela fala desses homens que foram citados, tanto a E.K. Simpson como Matthew Henry, que eles falam dessa responsabilidade de transmitir o Evangelho de uma geração a outra. E aproveitando o momento que nós estamos vivenciando aqui, chamar a atenção dos pais, a responsabilidade deles na transmissão do Evangelho aos seus filhos, como uma herança que deve ser perpetuada. A igreja, ela se desenvolve, ela cresce por meio de uma pregação externa, ou seja, por meio do povo de Deus que sai ao mundo, vivendo e pregando o Evangelho a amigos, a companheiros de trabalho, que olham a sua vida, que olham o seu comportamento e perguntam o porquê disso. E essa é uma oportunidade de pregar o Evangelho, mas também ela cresce internamente pela pregação interna do Evangelho, ou seja, as famílias, os pais. Spurgeon disse certa vez, trocando correspondência com um outro ministro, falando das conversões, ele disse que as conversões internas, ou seja, aqueles filhos de crentes que são nascidos da igreja, são mais firmes e duradouros do que aqueles que muitas vezes recebem o Evangelho externamente.
E nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos na continuidade, na herança do Evangelho para os nossos filhos. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor e que nós temos a responsabilidade nesse mundo de povoar essa terra. A palavra de Deus lá em Gênesis diz: crescei e multiplicai-vos. E esse mandamento não caiu. E por que o Senhor fala isso? Porque Ele quer que esse mundo esteja cheio da sua graça por meio daqueles que são seus. E um dos motivos da destruição de Sodoma e Gomorra é porque não existiam muitos crentes ali, que podiam influenciar, que podiam, por meio do seu comportamento, frear o pecado daqueles homens. E essa é a grande reclamação com relação a Ló. Você vem para cá e quer ser juiz de todas as coisas? Você quer atrapalhar a nossa vida? Abra Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9. Diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e ela falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e a levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, das tuas portas. Nós precisamos perceber que essa herança que nós temos, essa vida que nós vivemos, esse evangelho que nós pregamos, é a nossa vida, é a coisa mais importante da nossa vida. E nós queremos sempre dar o melhor para os nossos filhos. Não existe coisa melhor que nós possamos dar do que a verdade do Evangelho, os ensinos da palavra de Deus. Ensinar os nossos filhos a viver de conformidade com essa palavra e tê-la no coração. Essa é a grande preocupação de Salomão ali em Provérbios. Vários textos que nós já lemos. Filho, inculca essa palavra no teu coração, tenha isso no teu coração, ata isso dentro dos teus olhos, que seja um colar sobre o seu pescoço, da importância, da essencialidade do Evangelho, da graça de Deus na vida do seu povo. Abra Salmo 78, verso 3 e 4. Eu estou falando do ministério docente da igreja, que se manifesta por meio do ministro ordenado, mas que não para aí. Os pais são responsáveis por ensinar e educar os seus filhos no caminho do Senhor, para que eles coloquem a sua confiança em Deus. Se você pegar o texto da Escritura, você não vai ver nenhum texto dizendo que os pastores devem ensinar aos filhos, às crianças das famílias da igreja. Você vê essa ordem aos pais. Por quê? Porque essa é uma responsabilidade dos pais. O pastor, ele ministra a igreja como um todo, as famílias como um todo, aos homens, às mulheres, aos jovens, às crianças, mas a responsabilidade primeira com o meu filho, com o nosso filho, é nossa. É uma herança que eu recebi e que eu vou passar para ele, entendendo que as novas gerações irão conduzir e levar o Evangelho da graça de Deus. A palavra de Deus diz que essa verdade nunca será apagada, que a igreja nunca será eclipsada, por mais que possa sofrer perseguição, por mais que possa se esconder para cultuar ou fugir da perseguição, seja essa externa, interna, sei lá o que, de dentro da igreja ou fora da igreja. Pelo poder de Deus, o Evangelho nunca vai se apagar. Mas entenda uma coisa, essa promessa está relacionada também à nossa responsabilidade na condução das nossas famílias. E é por meio dos nossos filhos, a transmissão da palavra de Deus, que essa promessa de Deus se concretiza. As portas do inferno jamais
vão prevalecer sobre a igreja. Jamais. E você e eu fazemos parte disso. Olha o que a Escritura vai dizer. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Mais uma vez aqui, a palavra é dirigida aos pais. Hoje, na nossa época, no nosso tempo, nós estamos sempre terceirizando as coisas. Estamos sempre jogando a responsabilidade para a escola, para o Estado, para os professores, para a avó, para tipo cachorro, mas menos para nós. Essa é uma responsabilidade nossa. Você, como pai, tem que instruir os seus filhos para que eles tenham confiança no Senhor, porque é assim que o Evangelho está sendo transmitido de geração em geração. E nesse aspecto, o ministro é aquele que ensina a igreja, as famílias, e os pais são aqueles que, a partir do ensinamento da igreja, transmitem aos seus filhos. E aí, queridos, o lar deve ser uma escola cristã que transmite na prática os ensinos da palavra de Deus. Não só transmitem, quando a gente fala em transmitir, a gente fala em viver também. Eu falei para os irmãos que estivemos agora nos Estados Unidos, eu visitei algumas igrejas, e às vezes dá tristeza de você chegar em determinada igreja e olhar e ver só velhos. Você não vê crianças, você não vê adolescentes, você não vê jovens. Quando esses estão presentes, são poucos ou são a família do pastor. Mas a igreja não é constituída só da família do pastor. Aonde estão? Quando você olha para uma igreja e não vê jovens, não vê crianças nascendo, o risco dessa igreja deixar de existir é grande. Eu me lembro que quando nós começamos a igreja de Ponta da Areia, nós nos filiamos à igreja de Caraí. E eu era pastor lá, pastor de Caraí, e a igreja de Caraí é uma igreja assim, de pessoas idosas. E a preocupação deles era em terem crianças, em terem jovens na igreja. Não por precisar terem jovens ou crianças, mas porque é a tendência natural de uma continuidade, de uma geração prosseguindo a outra. E quando chegava uma família com crianças, com jovens, eles se alegravam. E hoje a igreja tem bastante criança e tem bastante jovem pela graça de Deus. Quando você vê essas coisas, você vê cheiro de continuidade. Não continuidade da igreja presbiteriana de Ponta da Areia, mas a continuidade da igreja de Cristo Jesus. E olha o que ele diz, voltando ao texto: o que de minha parte ouviste, e através de muitas testemunhas, isto transmite a homens fiéis. Em seu trabalho de treinar outros na sucessão do ministério do Evangelho, ele deveria prestar atenção em duas coisas ao ordenar ministros e presbíteros: a fidelidade e a integridade desses homens. Transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Matthew Henry faz uma paráfrase desse verso da seguinte forma: ele diz assim: confia a homens fiéis que sinceramente busquem a glória de Deus, a honra de Cristo, o bem-estar das almas e o progresso do reino do Redentor entre os homens. Timóteo deveria, nessa perspectiva, transmitir a esses homens aquilo que ele recebeu do apóstolo Paulo. Ele deveria confiar o tesouro do Evangelho como um depósito sagrado e transmitir, por sua vez, de maneira pura e incorrupta a outros. E o que ele deveria requerer desses homens era uma especial fidelidade. Quando ele diz homens fiéis e idôneos, e fiel aqui é aquele que se pode confiar.
que se mostra fiel no desempenho de suas atribuições, uma pessoa leal, uma pessoa de confiança, da qual se pode depender. Muitas vezes, os nossos olhos nos enganam, estamos escolhendo pessoas para exercerem essa função que não têm essa postura, que não são fiéis ao seu chamado. E Timóteo deveria ter um olhar preciso com relação a isso. E nós também temos que ter um olhar preciso. Por quê? Porque é a igreja que escolhe os seus ministros. É a igreja que ora. Existem sistemas diferentes, mas na nossa igreja, nós votamos, nós escolhemos. E os nossos olhos devem estar finos para aqueles que vão exercer no ministério. Em outros tipos de denominações, é o bispo que escolhe, mas a igreja, de certa forma, ora por isso. E não querendo questionar uma organização ou outra de igreja, mas querendo dizer para vocês que depende sim da igreja, das orações da igreja, da perspectiva da igreja, do desejo da igreja. E entender que aqueles que devem estar à frente do rebanho de Cristo devem ter fidelidade e integridade. Matthew Henry, ele diz o seguinte: esses a quem ele deve confiar essas coisas devem ser fiéis, isto é, homens confiáveis e idôneos para ensinar a outros. Embora os homens fossem fiéis e idôneos, ainda assim essas coisas deveriam ser confiadas a eles por Timóteo, um ministro, um homem com um cargo, porque ninguém deve introduzir-se no ministério, mas deve ter essas coisas confiadas a eles, para aqueles que já estão exercendo esse ministério. Ou seja, aqueles que exercem o ministério, eles devem ter olhos finos, percebendo nesses, esses que podem assumir e podem carregar sobre si essa responsabilidade com fidelidade e integridade. E ele usa esse outro adjetivo, idôneo, para designar esses homens que têm a responsabilidade de transmitir o tesouro do Evangelho. Idoneidade aqui é aquela condição para desempenhar certo cargo, é aquele que é capaz, competente, que tem qualidades para desempenhar determinada atividade, quem se pode supor honestidade. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, mostra as qualidades ou a idoneidade de um homem que deve exercer o ministério, por meio daquelas prerrogativas que são características não dos ministros, mas que deve caracterizar todo homem que crê e teme ao Senhor. Certo comentarista, com relação a esses homens, disse o seguinte: esses homens crentes são tais que não se renderão nem perante a perseguição, nem perante o erro. O coração de um mestre deve estar tão fixo em Cristo que as ameaças de perigo não tentem a deixar a senda da lealdade, nem a sedução dos falsos ensinos o façam apartar do caminho reto da verdade. O mestre cristão deve ser constante, tanto na vida como no pensamento. É interessante porque o contexto do apóstolo Paulo era um contexto bastante diferente de nós. Contexto bastante diferente do nosso. Por mais que essas mesmas prerrogativas e cuidados nós devemos ter, os riscos que esses homens ou que essas igrejas corriam e que nós corremos também, quando pessoas indevidas assumem essa função. Naquele tempo era completamente desastroso, porque não era só um desastre que ia apontar para a vida eterna, mas era um desastre que se mostrava ali, naquele momento, onde perseguições e provações eram constantes, e provações decorrentes de perseguições com relação aos cristãos. O nosso tempo também.
corremos os mesmos perigos, mas esses perigos podem ser camuflados muitas vezes ou não vistos por nós, mas a seriedade é a mesma. Certa vez estávamos conversando, eu e o pastor Alfredo, com um presbítero de uma igreja, e havia um problema sério ali na igreja. E esse homem, que é um amigo nosso, consideramos ele, a sua família, como a nossa família no Recife, como outras que nós temos ali. E ele era mecânico de avião da Varig. Varig e depois Gol. Então, ele era o tipo da pessoa que dizia assim: o avião não sobe. Não subia. Ele até contava algumas histórias lá dos pilotos, cheios de si, que ficavam pulando desse tamanho, que chegava aí lá de macacão, lá ele era o chefe da manutenção lá, e pensava, não vai subir, porque tem isso, isso e isso. E não subia. Só subia com a ordem dele, com o aval dele. E aí, o Alfredo chegou para ele e disse assim: se você errar na sua profissão, corre o risco de 200 pessoas, 250 pessoas, sei lá quantas pessoas dão no avião, morrerem. Mas se você errar no seu ministério, você pode levar o mesmo número, até mais, de pessoas para o inferno. Essa é a responsabilidade que pesa sobre esses ministros. Por isso Paulo exorta de forma tão precisa, tão insistente a Timóteo, para que ele siga as suas instruções e para que ele possa transmitir aquilo que ele ouviu a homens fiéis que dariam continuidade à palavra que estava sendo trazida, e o evangelho iria se difundir da forma como Deus assim determinou pelo mundo. William Hendricks, ele diz o seguinte: quando o homem luta de todo o coração pela boa causa, compete segundo as normas e trabalha com energia, é o que nós vamos ver dos versos 4 a 6, quando Paulo diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em um negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E ele usa o exemplo do atleta e do lavrador também com relação a isso. E aí, continuando, William Hendricks, ele diz: e ele receberá uma gloriosa recompensa. E essa recompensa está demonstrada aqui nos versos 10 bem em diante, quando diz assim: para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel a esta palavra: se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, por sua vez ele nos negará. Somos fiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu gostaria, queridos, de terminar a nossa exposição aqui, vendo que o nosso tempo já avança e que, por causa do sacramento aqui, ganhamos um tempo a mais, mas não queria cansá-los, e gostaria de parar a nossa exposição aqui, chamando a atenção dos irmãos para algumas lições aqui que nós podemos tirar nesse verso. A primeira, que o evangelho é um tesouro que precisa ser compartilhado com homens. O caráter de Deus do evangelho exige isso. O evangelho é um tesouro, é algo que precisa ser compartilhado. E na essência do próprio evangelho, isso está intrínseco, está marcado. Lá em Mateus capítulo 5, verso 14 e 16, ele diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando Deus alcança uma pessoa, quando o Espírito Santo habita o coração de alguém, é para habitar e transformar tudo que está à sua volta, para que as pessoas vejam e jamais possam se excusar de que não tiveram um testemunho do evangelho vivo em suas vidas.
esse caráter de transmissão é intrínseco ao Evangelho. Por isso ele chama de boas novas. E todas as vezes que eu lembro desse caráter do Evangelho, eu lembro de uma passagem de 2 Reis, capítulo 6, verso 24 a 30, e 2 Reis, capítulo 7, versos de 30 a 10. E eu não vou ler, para não gastarmos muito tempo, mas o que acontece ali, que Ben-Hadad, rei da Síria, ele faz um cerco sobre Samaria, e a fome chega de tal forma que as pessoas estavam comendo os seus filhos. E naquele momento, Eliseu profetiza que haveria abundância em demasia. E um dos conselheiros do rei, se eu não me engano, disse assim: isso é impossível, pela fome, pela miséria que tinha alcançado ali Samaria, e que um dia depois mudaria aquilo da água para o vinho. E aí 4 leprosos estão à porta da cidade e dizem assim: nós vamos morrer de qualquer jeito, a cidade está do jeito que está, o acampamento dos sírios estão lá, então se a gente ficar aqui a gente morre, se a gente for para lá pedir comida, auxílio, a gente vai morrer também, então vamos para lá, pode ser que, quem sabe. E eles vão em direção ao acampamento dos sírios. Quando eles chegam lá, o acampamento dos sírios, completo, todo armado, com todas as riquezas que eles saquearam de outros povos, comida, roupas, dinheiro, e eles chegam naquele lugar e dizem um para o outro: vamos correr, vamos comer, vamos nos alimentar. E um deles chega assim: peraí, não, vamos avisar ao povo que está padecendo, que está morrendo, que estão comendo seus filhos, vamos fazer isso, porque se não fizermos isso, se não dermos essas boas novas, seremos tidos como culpados diante de Deus. E é isso que eles fazem. Eles voltam para Samaria e comunicam as boas novas. E o povo sai correndo, desesperado, para o arraial dos sírios, saqueando tudo aquilo que estava lá. Porque o Senhor, dias ou horas anteriores, o texto não diz, trouxe um medo repentino naquele acampamento. E eles saíram correndo, matando uns aos outros e fugindo do terror de Deus que se imprimiu do nada ali no meio daquele arraial. E esse é um exemplo muito prático desse caráter da proclamação do Evangelho. As pessoas estão morrendo e não sabem, muitas delas não sabem isso. Não sabem que muito próximo delas há abundância de vida, mas estão vivendo na miséria e na desgraça, porque desconhecem o Evangelho da graça de Deus. Uma outra coisa que nós podemos aprender daqui, que os ministros são mestres e que devem ensinar a outros para se tornarem mestres também, com o intuito de que o Evangelho avance. E esse é o propósito dos ministros. A igreja deve ser um seminário, não no termo estrito, mas a palavra de Deus deve ser ensinada, porque é daqui que vão sair oficiais, ministros, pastores, presbíteros, diáconos, homens e mulheres que vão fazer diferença nessa sociedade, que vão fazer diferença na igreja. E os ministros são responsáveis por isso, em transmitir, como Paulo diz, todo o conhecimento de Deus. Uma outra coisa que nós podemos dizer aqui, que nós falamos,
Que todo crente tem essa responsabilidade de pregar o Evangelho com sua vida e a pregação da palavra. O crente é uma Bíblia viva. As pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a misericórdia, a bondade, a santidade de Deus, elas passam a conhecer isso por meio das nossas vidas. E qual é o testemunho que você tem passado? Que Bíblia é a sua vida? É uma Bíblia apócrifa? E por último, os pais têm a responsabilidade de transmitir aos seus filhos a verdade do Evangelho como uma herança, para que tenha continuidade a Igreja de Deus. Os nossos filhos são a igreja hoje, mas são os futuros líderes de amanhã. São os futuros presbíteros, são os futuros diáconos, são os futuros pais, são as futuras mães, são os futuros homens que vão carregar sobre si a chama do Evangelho. E isso é uma responsabilidade compartilhada com os ministros do Evangelho. Porque no momento em que o ministro prega a igreja e ensina a igreja, os pais, as mães são responsáveis no seu âmbito de ação, ou seja, no seu pastoreio em sua casa, porque também são pastores dos seus lares, em conduzir os seus filhos aos pés de Cristo. E que a palavra do Senhor, ela possa não somente nos estimular, mas tocar o nosso coração e motivar em nós, cada dia mais, o desejo de ver em nós cumpridos os propósitos de Deus. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja agindo com graça, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor esteja, Pai, com a tua boa mão sobre nós. E que o teu Espírito Santo esteja cada dia mais e mais infundindo em nós o teu amor, a tua graça, o teu poder e coragem para vivermos o Evangelho nesse mundo de pecado, de forma que agrade e glorifique o nome do Senhor. Nos sustenta, Pai, porque não somos capazes de fazer isso sozinhos. Não temos, ó Pai, força e coragem em nós mesmos para isso. Mas contamos, ó Pai, com o teu poder, com o poder do teu Espírito, que infunde isso em nós. E esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.